Boa noite, irmãs. Que a paz esteja com todas. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, nesta noite, vamos iniciar com a palavra do Senhor. Eu creio que Deus tem muito a falar em nossos corações. Amém. Porque primeiro, essa palavra tratou comigo, antes de eu estar passando para vocês. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor. No Evangelho de João, capítulo 13, estaremos lendo o versículo 1 até o 7. João 13, do 1 ao 7. Todos acharam? Amém? Amém. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo? Mais tarde, porém, entenderá. Vamos prosseguir mais um pouquinho. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entenderam o que lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente, que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém? Amém. Podeis assentar, irmãs. Eu até comentei no início que primeiro essa palavra tratou em meu coração antes de eu passar para as irmãs. Porque todas nós somos canal de Deus aqui na terra. E quando nós nos dispusemos em estar na presença do Senhor, em honrá-lo e falar do seu amor, Ele sabe exatamente quem Ele vai trazer esta noite. Ele já preparou para as irmãs esta palavra, porque Ele quer falar e tratar com vocês. Ele marcou um encontro especial com as irmãs. Sabe, não foi o acaso que vocês vieram aqui. Vocês podem pensar: não, foi um convite, eu aceitei por respeito. Ou senão as irmãs podem pensar assim: não, eu vou lá, vou participar, vai ser legal, não tenho nada para fazer na minha casa. Talvez isso passou pela mente de vocês. Mas algo especial é que dentro de vocês há o amado Espírito Santo. O Espírito de Deus
Eu não tenho Deus dentro de mim. Eu faço tanta coisa errada, eu falo tanta coisa, quando eu vejo eu já falei. Eu ajo de uma forma tão errada. Eu nem leio a Bíblia. Eu nem entendi o que as irmãs fizeram na dinâmica aqui. Nem sabia quem que era Débora. Nem sabia quem que era tal pessoa. Não sabia. Que vergonha. Mas eu quero dizer algo especial para você. Deus te trouxe aqui porque Ele quer falar contigo. E como assim diz o termo, servir ao Senhor com alegria, Ele quer te despertar para algo especial na sua vida. O Espírito de Deus tocou em seu coração para você estar aqui. Talvez você não tenha ouvido claramente. Sara, vá na igreja. Raquel, vá na igreja. Mas você sentiu algo dentro de você que o melhor lugar que você poderia estar nesta noite aqui, o melhor momento que você quer, eu tenho certeza que você tem isso em seu coração. Eu vou lá porque eu quero sair diferente. Eu quero uma palavra de Deus no meu coração. A palavra de Deus diz que, porventura, se alguém ouvir o evangelho da salvação e tendo nele crido, já foste selado com o Espírito de Deus. Você ouviu o evangelho, você creu, por isso está aqui. Porque a palavra de Deus diz que é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe. Eu acredito que se você está aqui nesta noite, é porque você crê que Deus existe. Então você já está selado com o Espírito Santo. Talvez você ainda não tenha se atentado ao que Ele está falando com você. Porque a palavra de Deus nos alerta. A palavra do Senhor fala que um semeador saiu a semear. E muitas dessas sementes caem em pedras, e muitas dessas sementes caem na beira do caminho. Só que tem um problema, que as aves de rapina ficam ao derredor. Se você não cultivar essa semente, se você não dar uma atenção especial para essa semente, vem a ave de rapina e a toma. Assim é o diabo, porque a palavra do Senhor nos alerta. Ele fica ao nosso derredor, esperando uma brecha. Ele só precisa de uma brecha. Ele só precisa que você não dê uma atenção, que você se desvie o seu olhar, que talvez você fique pensando no que você vai fazer depois, o que você vai fazer amanhã. Ele precisa de uma brecha para ele roubar a palavra que Deus tem preparado para você nesta noite. Então é uma opção sua de você querer estar atento a ouvir esta palavra. Se vier o sono, repreende. Se a tua atenção e os seus pensamentos quiser se dispersar, foca, repreende. Porque Deus quer tratar com você nesta noite. Ele quer te dar o teu milagre. Porque eu quero te dizer que o Senhor já preparou o seu milagre. A palavra de Deus diz que todas as sortes de bênçãos já foram conquistadas, estão nas regiões celestiais. Você já é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. O seu milagre já foi conquistado na cruz do Calvário. Mas como você vai receber esse milagre? A palavra do Senhor diz que nós saqueamos o céu, nós tomamos o céu à força, ou seja, você chama o teu milagre através da fé. É interessante porque Deus está falando isso. O Espírito de Deus está me direcionando a dizer isso. Porque não tem nada a ver com o que eu escrevi aqui. O Senhor colocou na sua palavra uma atenção para nós. Ali trata de um servo, de um mestre, de um senhor.
pegou uma toalha e foi lavar os pés dos seus discípulos. Porém, ficaram assustados. O Senhor lavar os nossos pés. Eu creio que se nós estivéssemos naquele local, naquele ambiente, nós olharíamos, não somos dignos do Senhor lavar os nossos pés. Até porque naquele tempo se usava sandálias. As ruas não eram asfaltadas. Os pés já eram calejados, não tinha esse conforto, e era só a pé, e andava-se a pé. Mas o Senhor não ligou para isso. Ele se ajoelhou e ele lavou os pés de todos os seus discípulos. E ele disse: tomem isso como exemplo. Tomem isso como exemplo. Porque se vocês não fizerem isso, não terão parte comigo. Isso é assustador? Se nós não sermos como servos, não teremos parte com Cristo? Não somos designados como filhos de Deus? Isso é assustador? Porque na nossa vida, no nosso dia a dia, muitas das vezes nós não nos vemos como servos. E se alguém falar, vamos servir ao Senhor com alegria, cantar aquele louvor, servimos ao Senhor com alegria, vamos apresentar a Ele com cânticos, porque o Senhor é bom. E como é bom louvar ao Senhor? E mais na vida, e no dia a dia. Todos sabiam que ele era mestre, mas ele se fez servo. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz: ame a Deus acima de todas as coisas, e ame ao teu próximo como a ti mesmo. E você pode pensar: eu amo o meu próximo, eu amo o meu irmão. Agora pare e pense um pouquinho. Aquela pessoa que você não gosta, aquela pessoa que você não vai com a cara, aquela pessoa que você não tem o menor prazer de estar no mesmo ambiente que aquela pessoa, aquela pessoa que você sabe que fala mal de você, aquela pessoa que fala na sua frente que não gosta de você. Agora não venham me dizer: credo, não, eu amo a todos, eu amo a todos. Glória a Deus se você ama a todos. Mas pare e pense um pouquinho. Pare e pense um pouquinho. Trouxe à mente aquele conflito que está na sua mente há um bom tempo? Trouxe à sua mente? Vamos colocar mais perto de nós mulheres? Traz à sua mente aquilo que você sempre joga na cara do seu esposo no meio de uma briga. Algo que aconteceu há 10 anos atrás. E que você na frente dele diz: eu te perdoei. Na primeira discussão: é porque aquela vez você fez isso, porque aquela vez você fez aquilo. Vamos trazer bem pertinho. Bem pertinho. E aquele perdão, você não me perdoa. Mas pecado não é. O perdão não é você esquecer. Estou só te relembrando. Só que tem uma coisa especial sobre o perdão. Realmente não é você não esquecer. Você pode lembrar, mas aquilo não te fere mais. Quando você realmente perdoa, aquilo não te fere mais. Aquilo não te machuca mais. E cada vez que aquela raiva, aquele ódio vem em sua mente, você está fazendo com aquela semente a raiz de amargura. Você está alimentando aquilo. Você está alimentando aquilo. E sabe qual que é o pior problema? O pior problema é que você não vai conseguir servi-lo com amor. Porque para nós servirmos o nosso próximo, e isso remete ao esposo, à esposa, isso remete aos filhos, isso remete a todos. Para servir tem que ser de coração, inteiramente.
você não espera nada em troca. Sabe aquela coisa assim, viu, meu bem? Pega lá um cafezinho pra mim. Aí vai o esposo, traz o cafezinho. Aí no outro dia o esposo, ô meu bem, traz o café pra mim. Não, mas aquele dia eu te dei o café. Que tipo de amor é esse? É um amor que eu espero algo em troca. Você serve alguém esperando algo em troca. Sabe o que é isso? É barganha. E é o que mais tem no mundo. Vamos fazer um pouquinho mais amplo? Lá no teu trabalho. Viu? Chegou uma pessoa nova. Só acontece. Pessoa nova. Vou precisar da tua ajuda. Tá bom? Viu? Você pode me ajudar que eu não estou conseguindo, não estou entendendo. Sim, eu posso te ajudar. Mas tem o seguinte: um dia eu vou precisar de um favor. E você vai ter que me fazer esse favor. Você pode até não falar. Mas você pensou? Eu vou ajudar porque essa pessoa é menor aprendiz. Eu estou cheia de papelada lá. E eu preciso de ajuda. A hora que eu pedir, ela não vai ter como negar, porque eu ajudei. Então ela vai com você lá. E você pode me ajudar? Eu não posso, estou atolada, mas aquele dia eu dei um jeitinho para você. Isso é o que? Você está servindo, esperando algo em troca. Este servir não provém de Deus. Não provém do Senhor. Porque o Senhor nos amou sem esperar algo em troca. Jesus morreu na cruz do Calvário por todos. Por todos. Independente se você iria aceitar Ele em sua vida ou não, Ele morreu por você. E te ama. E a expectativa de Deus todos os dias é: será que hoje ela vai ouvir a minha voz? Será que hoje ela vai dar um tempinho do tempo dela para ouvir a minha palavra? Sabe, eu me peguei pensando e meditando nessa palavra, e eu pensava assim, e metia na minha mente: quantas de nós não oramos, Senhor, a palavra de Deus diz para nós amarmos uns aos outros assim como nós nos amamos? Amar da mesma forma. Eu gostaria de ser respeitada assim, vou respeitar. Eu gostaria de ser amada assim, eu vou amar. Aí Deus faz e te dá uma oportunidade para você amar. E o que você faz? Pare e pense um pouquinho. Só pare e pense. Vou trazer algumas coisas que acontecem na nossa vida. Senhor, eu quero amar mais. Eu sei que eu tenho dificuldade de amar. Aí vem aquela pessoa que falava mal de você, te pediu uma ajuda. Viu? Será que você podia me indicar? Eu estou precisando de emprego, estou desempregado, passando por dificuldade. Você sabia que aquela pessoa falava mal de você? Você sabia? E o que você faz? Ah, claro, pode dar o currículo. Engaveta o currículo ou joga no lixo? Ah, aquela mulher falava de mim mesmo. Aí Deus olha: poxa, você falou para mim que queria uma oportunidade para amar mais o seu próximo. Aí você pode pensar assim: não, mas aquela pessoa não é meu próximo, ela é distante de mim, eu não tenho tanta intimidade. A palavra diz: sou próximo. Só que a palavra de Deus diz assim: se você ser assim como eram os sacerdotes daquela época, os escribas, os fariseus, os saduceus, que faziam só o básico, amavam aqueles que os amavam, não excedem muito a eles. Agora, se você amar aquele que o odeia, isso sim, isso leva um bom crédito perante Deus. É isso que Ele quer, porque Ele amou, assim como diz a palavra dele, a Judas. Ele sabia que Judas iria
trair. E o que ele fez? Se ajoelhou, lavou os pés de Judas, secou e sentou. Ele poderia negar de lavar os pés. Não, esse aí vai me trair. Esse aí não merece. Porque muitas das vezes nós colocamos como juízes. Nós não servimos porque colocamos como juízes daquela causa. Aquela pessoa não merece o meu perdão. Sabe o que é interessante? A pessoa pode vir te pedir perdão. E você dizer na frente dela: sim, eu perdoo. Aí a pessoa vem e peca de novo com você. Faz algo que machucou você. Você fala: não, agora não vou perdoar mais, já te deu uma chance. Agora não. E a palavra do Senhor diz, quando os discípulos perguntam quantas vezes deve se perdoar? 70 vezes 7. O que ele quis dizer? Você tem que contar quantas vezes você tem que perdoar? Não. Até quando vai o seu coração para perdoar? Como está a intenção do seu coração? A palavra do Senhor nos traz a oração do Pai Nosso, todos nós conhecemos. E o que a oração do Pai Nosso diz? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Senhor, perdoa-me, eu pequei. E Deus olha para você e diz: você pecou. Você quer que eu te perdoe, mas você não consegue perdoar o seu irmão. E nesta noite, o amado Espírito Santo está tratando em seu coração. Ele está tirando aquela raiz de amargura que você vem alimentando todas as vezes. Sabe aquilo que falaram de você, a maneira com que te trataram? Aquilo que no meio de um momento de raiva, de fúria, o seu esposo lançou contra você. E você remoe aquilo, e talvez você não consiga amá-lo verdadeiramente. E nem tampouco servi-lo. E sabe o que eu quero dizer com servi-lo? Você reclama muito quando você vai lavar as roupas. Você reclama muito quando vai lavar as roupas, lavar a louça, limpar a casa, organizar os brinquedos do seu filho no quarto, catar a toalha molhada jogada em cima da cama, ou o sapato jogado no meio da entrada da sala. Você reclama muito? Talvez você não esteja tão disposta a servir assim, ou não? Sabe, muitas das vezes Deus permite tirar algo das nossas vidas, nem que seja por um tempo, só para nós vermos o valor daquilo. Sabe por quê? Eu estive há só mais ou menos um mês aqui em Castro, estava morando em Laranjeiras do Sul. Só que antes eu estava aqui, enquanto meu esposo ia viajar, ele ficava mais de 15 dias fora. E eu e ele sempre fomos muito unidos em tudo. Ele também prega a palavra do Senhor, ele também dá estudos, sempre envolvidos. Aonde ele vai, eu vou. Aonde eu vou, ele vai. E precisou ele viajar. E eu sempre reclamava quando eu via aquele sapato no meio da sala. Esse sapato aqui, olha no lugar. Já é pequeno o espaço aqui, olha, tropeço. Aquela toalha, custa pegar a toalha, botar no varal para secar. Quanta coisa. Mas quando ele foi, eu chorei. Porque não tinha mais o sapato dele para guardar. Não tinha mais as roupas dele para lavar. Ele não estava lá. E eu olhava as coisas e eu chorava, porque não tinha nada que evidenciasse ele dentro da minha casa.
era só eu e o meu menininho de 9 meses. E eu olhava e aquela chamada de vídeo era tão longe. Eu pensava, meu Deus, e eu reclamava. Agora não tem o chinelo dele para eu pôr no lugar. Agora não tem a roupa dele para eu guardar. E eu deitava muitas vezes chorando. E as minhas irmãs tinham sarro de mim, porque no grupo da família eu ia lá chorando. É a primeira vez que eu vou fazer compra sozinha. Eu não acredito nisso. Porque até para fazer compra no mercado eu ia com ele. E a primeira vez eu fui fazer compra sozinha. Eu chorei. Coisa simples. E hoje estamos de volta em Castro. Estamos juntos. E eu estendendo a roupa no varal. Feliz. Obrigada, Senhor. Porque eu tenho meu varal. Porque lá eu morava num condomínio. E nem o varal direito eu tinha. Tinha que ser aquele, não sei se as irmãs lembram, aquele de abrir, que bate o vento e joga a roupa da gente. Ai, irmãs, eu falava, não acredito. E eu com alegria estendendo as roupas no varal. Obrigado, Senhor. Com alegria guardando o sapato no lugar. Com alegria, porque estávamos juntos. E o servir eu não espero nada em troca. Eu espero sim que um dia Deus toque no seu coração e você compreenda e valorize o meu trabalho de não deixar as coisas jogadas. Amém, irmãs? Mas eu me alegro, porque eu sirvo sem esperar algo em troca. Eu não guardo no lugar esperando que um dia Ele vai guardar minha sandália no lugar. Mas eu sirvo com amor, porque é uma semente que estamos plantando. E um dia você vai colher. Um dia você vai colher. Irmãs, eu sei que esta palavra do Senhor tem tratado em seu coração. E eu quero te alertar de algo muito especial. Se em sua casa você fica revoltado por servir o mais próximo seu, que é seu filho, filha ou esposo, quem dirá aquele que está longe? Quem dirá o teu próximo em seu trabalho? Quem dirá uma pessoa que talvez, sabendo que você é cristã, chegou e falou, ore por mim. E você disse, sim, eu vou orar. Até hoje você não orou e nem lembra do nome da irmã. E a irmã recebeu o milagre. Obrigada. Aquela oração que eu pedi, certeza que o Senhor orou. Servir, o se importar, o ter empatia, que é se colocar no lugar do teu próximo. Quantas das vezes você já não precisou de uma carona? Você não sabe quando andava a pé. Quantas vezes você já não precisou de uma carona? Você indo para o culto a pé? Ou as irmãs mais de idade, talvez com um chinelinho ou algo assim, uma sacolinha, chegava para a igreja, tocava no salto alto. Quantas das vezes? Ou aquele tempo que está para chuva, e você fica na expectativa do teu milagre, né? Você já vai o culto inteiro orando, Deus, só que eu precisando de alguém para me dar uma carona, que vai cair um pé d'água, eu vou me molhar inteiro. Quantas das vezes? E daí hoje você tem seu carro, e você sabe quem vai a pé. E aí você passa na frente do irmão, dá aquela buzinadinha, paz, irmão, até o próximo culto. A pessoa lá faz a pé. Não, a gasolina está cara, né? Pode desperdiçar. Só que tem algo especial que Deus te deu. A palavra do Senhor diz que Ele prospera os seus filhos para servir o próximo. Ele abençoa os seus filhos
pensar assim: beleza, eu sirvo ao Senhor assim, o Senhor me abençoa, aquela pessoa que eu sei que está precisando, eu ajudo. Aí dá um mês, você emprestou o dinheiro para a pessoa, 2, 3 meses, e você está lá cobrando. Viu? Eu vou dar em juros, né? Já esperei já uns 3 meses para receber. Não estou podendo esperar mais R$100 de juros. E o servir ao Senhor? Ah, mas isso não tem nada na Bíblia. Tem? Não cobre juros do teu próximo, do teu irmão em Cristo. Porque servir ao Senhor é você dar sem esperar receber. Você não espera mais receber aquele dinheiro, porque o Senhor o abençoará e o prosperará, e abençoará aquele que você emprestou, e no momento certo ele te devolverá. Não precisará você cobrar juros, porque o Senhor, Deus o abençoa. Em Provérbios fala que aquele que empresta ao pobre empresta a Deus, e Deus o retribuirá grandemente. Grandemente. Isso é servir ao teu próximo. Isso é amar o seu próximo. Então, esta noite, eu creio que Deus tocou e tratou em seus corações. Eu creio que as suas atividades do dia a dia não vão ser mais pesadas. Inicialmente, você pode até ter um peso de servir alguém, e é normal. A palavra do Senhor diz assim: não vos chamo mais de servos, mas eu vos chamo de amigos, porque um amigo conta tudo para o outro. Você pode iniciar um servo, como faz tudo como o Senhor quer. Tudo que a palavra do Senhor Jesus fala para você, em servir ao teu próximo, em amar o teu próximo, você faz. Muitas das vezes pode ser inicialmente com um pesar no seu coração. Você está começando, mas daí você pula para amigo, porque o Senhor começa a te revelar a vontade dele e te contar as coisas ocultas da palavra. Ele começa a revelar em seu coração. E a palavra de Deus diz que aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus. Então o teu servir já não é mais um pesar, porque você tem um relacionamento de amigo com Deus, onde Ele te revela as intimidades da palavra do Senhor. E você começa a se aproximar tanto da palavra do Senhor, tanto da vontade do Senhor, que você é filho, porque você começa a guiar pelo Espírito Santo de Deus. Você começa a ouvir a instrução do Pai. Você começa a falar do amor dele em todo o tempo. Amém, irmãs? Gostaria que as irmãs se levantassem, por gentileza, para nós fazermos uma oração. Uma oração bem rapidinho. Mas eu creio que nessa oração é o momento em que todas nós vamos dar liberdade para o Espírito Santo trabalhar em nós. Gostaríamos que Ele nos transformasse, que Ele nos moldasse conforme o caráter de Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, que estão mulheres, Senhor, virtuosas, mulheres guerreiras, que saíram dos seus lares, ó Deus, para lhe cultuar, para ouvir a sua voz, para lhe amar com os seus louvores, Senhor. E eu creio que o Senhor tratou em cada coração aqui nesta noite. Ó amado Espírito de Deus, molda cada vida que está aqui. Não permita com que esta palavra dita se perca em seus corações, mas que essa palavra crie raízes e crie frutos, e que esse fruto permaneça a fim do teu nome ser glorificado. Que onde essas mulheres colocarem a planta dos seus pés, abençoados sejam, que elas semeiem a paz aonde elas estiverem. Eu repreendo em nome do Senhor toda obra de macumbaria, feitiçaria, inveja, olho morto. Eu repreendo toda ação do maligno tentado contra a sua vida, contra a sua
sua família, a fim de tirar a paz do seu lar, porque eu declaro em nome do Senhor. E quando você colocar a planta dos seus pés em seu lar, a paz que excede todo entendimento estará sobre todo o seu lar. Vai superabundar sobre a sua vida de tal maneira que os seus filhos sentirão a presença do Senhor, o seu esposo sentirá a presença do Senhor. Todo aquele que entrar debaixo do teto em sua casa receberá a presença do Senhor. O Senhor abençoa estas mulheres, as fortalece em sua presença, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. As palmas louvam